Olá, estamos começando o segundo episódio do programa Integritude da Estação IFB, que é o podcast institucional do Instituto Federal de Brasília. Eu sou Raline, sou presidente da Unidade de Gestão da Integridade aqui do IFB e também ouvidora do IFB. No programa de hoje a gente vai falar sobre etarismo e temos aqui dois convidados ilustres e que estão estudando há pouco tempo e há muito tempo sobre esse assunto. Temos a Silvana, que é estudante do curso superior de administração do Campus Gama do IFB, também é bolsista do programa de práticas de pesquisa aplicada, e o professor Josênio, que é um estudante e professor, né? Acabou de terminar o doutorado em gerontologia. E eu vou pedir para vocês se apresentarem melhor do que eu fiz, com mais detalhes, e dizerem rapidamente assim, o que vocês esperam dessa nossa conversa hoje, que é sobre etarismo. Vou começar pela Silvana. Vou começar pela minha autodescrição, né? Sou uma mulher branca de 53 anos, cabelos castanhos, né? E uso óculos e estou usando uma blusa preta, né? É uma alegria estar aqui, Aline, assim, tenho muito orgulho, né, de ter voltado a estudar, de estar estudando no IFB. Fui muito bem recebida, estou com esse tema do etarismo, né, mas fui muito bem recebida no campus, na sala de aula, né, porque a maioria dos meus colegas são todos jovens, né, entre 20 e 30 anos, né, e é uma alegria poder compartilhar o tema. Foi uma escolha que não foi desde o começo do curso, foi algo que, né, de repente eu vi que seria algo que pudesse me incluir no mercado de trabalho também, o tema, e compartilhar isso aqui hoje eu acho que é importante, até porque recentemente a gente teve um episódio sobre isso, né, na faculdade, e vi muitas pessoas que não conheciam o tema, até na família. O que é isso, etarismo? As pessoas não têm familiaridade ainda, então eu acho que é importante a gente falar sobre o tema, né? Estou começando a estudar, o professor já estuda há algum tempo, então vai nos ajudar mais, né? Foi uma excelente oportunidade ter essa parceria com o professor e tenho certeza que vai contribuir bastante. Para contextualizar, você está no final do curso de administração e está escrevendo o trabalho de conclusão sobre etarismo, né? Isso, eu estou no 8º período, né, terminando, e o tema é sobre etarismo e vou falar sobre os programas de inclusão para as pessoas acima de 50 anos, né? Perfeito, vamos falar muito disso hoje. Professor Josênio, faça também a sua autodescrição e a sua apresentação. Eu sou branco, cabelo preto, uso óculos e estou usando a camisa preta com a logo do IFB e com o meu nome. Bom, o senhor é professor do campus Ceilândia do IFB, né? Diz um pouquinho da sua formação e da sua atuação lá no campus. Eu sou doutor em gerontologia pela Universidade Católica de Brasília. Tenho curso de formação na área de administração de empresa e na área de tecnologia. Atualmente eu atuo no ensino médio do IFB integrado como professor de informática, e no IFB nós temos o projeto que trata a questão da inclusão digital e social das pessoas idosas. Muito bom. Então temos dois especialistas na mesa para falar sobre etarismo hoje, e eu queria já pedir desculpa por não ter feito a minha autodescrição, vou fazê-la rapidamente agora. Eu sou uma mulher de 34 anos, tenho uma estatura baixa, pele branca, cabelos curtos e cacheados, e hoje estou com uma blusa azul da camiseta IFB. Vamos aos tópicos do debate que a gente está promovendo hoje, começando por o que é etarismo, né? Professor, vou pedir você para começar a responder essa pergunta, detalhando também o que é a sua área de estudo, gerontologia, para quem não conhece esses termos, e o que é o etarismo. O etarismo são atitudes discriminatórias e preconceituosas com relação à idade das pessoas. Okay? Fica à vontade, pode tomar uma água. Obrigado. Então, é um tipo de preconceito que também podemos até considerar violência, né? Por isso que trouxemos esse tema para cá hoje, porque a gente está promovendo a cultura da paz na nossa escola, né? No primeiro episódio desse programa a gente falou sobre o combate ao assédio, com a presença
do procurador aqui, jurídico do IFB, e hoje vamos falar sobre etarismo. Agora que você tomou uma aguinha, vamos voltar. Um gás, né? Então, a minha área de pesquisa e formação de doutorado é a gerontologia, que é uma área da ciência que estuda o processo do envelhecimento, né? E nesse estudo do processo de envelhecimento, ele visa adequar, né, os estudos para adaptar, né, o idoso, né, a pessoa, nesse processo do seu envelhecimento, né, incluindo os aspectos físicos, biológicos, né, e culturais também. Muito bem, e essa área de pesquisa é que dá insumos para a gente saber como colocar em prática, né, a construção da nossa escola, nas nossas práticas, na formação dos nossos estudantes, na construção da cultura de acolhimento e de interação entre as pessoas, porque aqui no Instituto Federal de Brasília é um universo, né? Nós temos 10 campi, além da reitoria, onde há a interação entre pessoas que são, além de servidores, estudantes, colaboradores, entre os servidores temos técnicos e docentes, entre os estudantes temos jovens, temos pessoas idosas, temos pessoas adultas, às vezes tem criança, porque a gente também em alguns campi tem até o ambiente de acolhimento de crianças das pessoas que precisam levar seus filhos eventualmente, né? Então, esse campo de pesquisa eu entendo ser muito importante para nos ajudar a transformar esse ambiente num ambiente acolhedor para todas as pessoas, independente da idade. Isso. Né? Inclusive, o campus Ceilândia, ele trabalha bastante isso, essa questão da intergeracionalidade. Então, nós temos diversos públicos, como você acabou de colocar, e então nós temos os idosos, as pessoas idosas que fazem parte do projeto de inclusão digital e social, interagindo com os alunos jovens do ensino médio integrado, que interagem com os alunos da licenciatura, que interagem com os servidores do campo, né, e com outros públicos que venham a frequentar o campus. Então, isso é muito importante. Ademais, também, nós trabalhamos muito a questão do envolvimento do estudante nos projetos de pesquisa e extensão, que isso é muito importante, colocando eles para que eles possam produzir ciência utilizando o público idoso também. Então, por exemplo, nós temos o ensino médio integrado em eletrônica. Então, nós estimulamos, por exemplo, o aluno a criar uma solução que venha melhorar a qualidade de vida do idoso que eles interagem. Muito bom. Silvana, traga aí a sua perspectiva. Só falando da origem, né? Que na verdade esse nome, né, etarismo, a origem dele foi através de um geriatra norte-americano, né? Que em seus estudos sobre o envelhecimento... O geriatra é o médico que é da área da saúde, né? É o pesquisador. Sim, o geriatra que foi ele que cunhou, né, assim, esse nome, né? Etarismo, né? E sobre o envelhecimento para definir, né, esse processo, né, dessas formas de intolerância relacionada à idade. E aí ele equipara ao racismo e ao sexismo, por isso que ele termina em ismo, né, que do inglês vem lá do isme, né, que é ageísme, né, que no inglês o etarismo é ageísme, e aí vem o etarismo português. Então a origem desse nome foi através do estudioso da área da saúde, né, realmente preocupada com isso, porque a gente sabe que o processo do envelhecimento é muito importante, e isso a gente tem que... na verdade, quando a gente é mais jovem, às vezes a gente não se preocupa tanto com isso, mas é um processo que envolve a saúde, né, o bem-estar, a qualidade de vida, a atividade física, que hoje, graças a Deus, tem mudado muito nas atuais gerações, né? Eu vejo as gerações dos meus pais, por exemplo, hoje eles fazem obrigados, eles não gostam, mas eu vejo jovens hoje que gostam de fazer atividade física, que é um dos pilares desse envelhecer bem, né, desse processo do envelhecimento que vai nos ajudar vamos dizer assim, a minimizar né, muitas das doenças que aparecem, né, na idade, na velhice, que a gente pode prevenir ou adiar um pouco com esse processo de envelhecer bem, que
que é o que a gerontologia, né, estuda, né? Isso, e interessante, né, que muitas pessoas pensam que a gerontologia trata apenas essa questão do idoso. Não, a gerontologia, ela estuda o processo de envelhecimento desde o nascimento até, né, a pessoa idosa, né, até a idade mais avançada. E tem um conceito mais novo agora que trata a questão do idadismo com a pessoa idosa, que é a velhofobia. Então já existe uma caracterização para esse tipo de discriminação com pessoas idosas. Específico, né? Específico, Sim, exato. porque o etarismo é mais amplo, como vocês acabaram de apresentar aqui. Perfeito. Inclusive, existem hipóteses de o etarismo ser aplicado a pessoas jovens. Uhum. Como, por exemplo, uma pessoa ser excluída de um grupo ou afastada por ser jovem demais e ser tida como inexperiente, por exemplo, né? Mas, é claro, pelo que a gente vê nos jornais e por aí, nesse mundo que está precisando muito mudar de atitudes, o etarismo é mais voltado para pessoas idosas. Porque eu acho que a gente tem uma sociedade ainda que precisa avançar, né? Mas o entendimento de que a velhice está associada a alguma inaptidão ou deficiência ou incapacidade é o pilar desse tipo de preconceito. E eu acho que é isso que a gente vem trazer nessa discussão, nessa conversa nossa aqui, para tentar mostrar para a nossa comunidade, né, a partir dos estudos de vocês e das áreas de estudo do envelhecimento, que as pessoas idosas são capazes. Os cursos para pessoas idosas do Campus Ceilândia demonstram muito isso, né? Eu imagino que tenham resultados incríveis de estudantes que saíram de lá empoderados, né? Depois de passar por essa violência que está presente na nossa sociedade. Eu acho que eu li num livro que você indicou, já ia falar. Inclusive, qual que era o trecho que eu tinha me lembrado? Dos estereótipos negativos? Isso, dos estereótipos negativos. Ela fala no livro, né, que assim, foi o primeiro achado sobre o tema, foi um artigo dela, que foi um artigo de mestrado, né, da Fran Winard, que na verdade o nome dela no mestrado é um outro nome, né, mas assim, porque o nome dela é bem comprido. Depois ela publicou um livro e fez para eu conseguir, né, associar, foi por conta do tema, que o artigo era a mesma autora do livro, né, que esse livro dela é o etarismo, né, um novo nome para um velho preconceito, né, e aí ela conta, assim, inclusive tem depoimentos de pessoas, tanto jovens como pessoas idosas, que sofreram em processo principalmente de recrutamento, né, esse preconceito, né, Sim. das empresas, tem empresa, inclusive, que não consegue nem gosta, a pessoa sai de lá achando que estava contratada e depois recebeu um e-mail, não sabia nem falar direito o motivo de não ter sido. Ela disse, poxa, mas eu gostei tanto, né? Teve uma que perguntou assim, eu esqueci de perguntar a sua idade. Aí ela percebeu que nessas entrelinhas era por conta da idade, né? Apesar de ter as competências, né? E a experiência que a empresa precisava, por conta da idade, ela não foi contratada. Ela coloca esses estereótipos negativos, né? Que são a questão da falta de flexibilidade, da dificuldade com a tecnologia, a parte de cognição, mas ela aponta, inclusive ela perpassa cada um dizendo que isso não está associado só à pessoa idosa. Exatamente. Qualquer pessoa pode ter qualquer um desses, né, dessas dificuldades que estão, né, nos estereótipos, porque Sim. não há na ciência, né, nenhuma comprovação de que o envelhecimento causa incapacidades diversas, né? E aí, no enfrentamento desse preconceito e das violências que são consequência desse preconceito, que a gente chama de etarismo, eu queria perguntar para vocês como o etarismo afeta a vida das pessoas. Aí a gente pode dar um foco maior na vida das pessoas idosas, né, que são o maior número de pessoas que sofrem esse tipo de preconceito. Essas discriminações causam muita questão da exclusão social, a questão da depressão,
como a colega falou, a desvalorização no mercado de trabalho isso afeta bastante, porque é um público que pode contribuir muito para o crescimento da sociedade, assim como ele contribui a vida toda, ele pode continuar contribuindo com as suas experiências profissionais e de vida, né? E, além disso, tem a questão da própria exclusão no mundo digital. Também, porque as pessoas pensam que eles não são capazes de poder estar atualizados tecnologicamente e colocam essa discriminação, esses preconceitos, né? Essas barreiras para eles, né? E eles acabam se sentindo incapazes. E aí, por isso que é importante, já tentando antecipar um pouco, que tenha um investimento maior em políticas públicas que venham a proporcionar a inclusão dessas pessoas idosas no mundo tecnológico. É o que nós do Campus Ceilândia fazemos desde 2012. Desde 2012. Né? Inclusive, hoje, esse ano, né, nós inauguramos o Espaço Interativo da Pessoa Idosa, que tem o propósito de quê? De proporcionar um ambiente de capacitação, né, por meio das tecnologias, proporcionando ferramentas importantes que tragam, por exemplo, como a colega citou anteriormente, a questão da cognitividade. Sim. É normal que o idoso tenha realmente problemas, né, de conectividade, até que é uma comorbidade da própria idade. Né? Então, por exemplo, nós temos lá o Xbox com Kinect, que são jogos interativos. Então, por exemplo, a gente pode pegar o idoso para ele jogar ping-pong, vai trabalhar a questão motora dele. Tem o jogo da frutinha, eles adoram. Joga cortando lá a frutinha. Cortando melancias para todo lado. Ótimo. Jogando boliche. E nesse projeto tem a integração com estudantes de outros níveis, de estudantes do ensino médio integrado? Essa pergunta é muito interessante. Nós temos vários projetos desenvolvidos nesses 12 anos. Né? Nós tivemos, em 2016, um projeto aprovado na CAPES, né, do PROEST, que é justamente o projeto de inclusão digital e social para a terceira idade. Nesse projeto, nós fizemos o quê? Nós investimos R$300 mil em ações de inclusão. Então, nós oferecemos vários cursos, como curso de inglês, curso de espanhol, para viagens, curso de informática, curso de dança. Muito bom. Fizemos concurso de culinária, com a avaliação de suas receitas pelo público geral e pelo público específico, professores do Riacho Fundo. Foi lançado um livro, né? Tem um Exato. livro, né? Muito bom livro, inclusive, ótimas receitas. Qual é o título do livro? Nesse projeto, nós lançamos 2 livros, que foi o projeto de inclusão digital para pessoas idosas e o livro de receitas das pessoas idosas. Então, nós fizemos 2 concursos de receita. Os melhores colocados, nós lançamos o livro. Onde estão disponíveis esses Disponíveis na editora do IFB, no site do IFB. Editora IFB, busque lá no portal do IFB, se você está acompanhando esse episódio. Isso. E é o resultado desse projeto que é antigo e... É antigo e atual. Atual, ótimas futuro. Receitas. Ótimas receitas. Maravilhoso. E aí nós estamos sempre procurando alcançar a inclusão. A destacar, nós já estamos formatando um projeto que nós vamos estar lançando, né, a Universidade Interativa do Idoso. Olha que coisa boa. O IFB, a UniFB 60+. Onde nós iremos estar formatando uma grade de atividade específica para as pessoas idosas. O nome universidade não é o nome formal do que significa universidade, né? Isso, porque é um projeto de extensão. É um projeto de extensão. Isso. Com o nome criativo de Universidade da Pessoa Idosa. Exato. IFB 60+. Isso, porque a gente colocou universidade. Vai esperar com expectativa. Isso. Por que a gente está colocando universidade? Porque tem uma grade fechada. Sim, né? De atividades programadas. Isso, e é interessante porque tem também a questão da participação dos professores da comunidade acadêmica do campus. Maravilhoso. Então, os professores de suas áreas de estudo específicas estarão lá interagindo com os idosos, assim como os alunos das nossas licenciaturas. Então, por exemplo, os alunos de informática, eles estão lá como bolsistas. Os alunos da licenciatura estarão lá ministrando o curso de espanhol para a viagem, inclusive utilizando Google Maps totalmente interativo, na nossa TV interativa.
Olha que legal. E como as pessoas acessam esses programas, esses projetos? Quem está ouvindo agora e não faz parte da comunidade IFB e tem interesse, como faz para entrar? Todos os nossos editais são publicados no site do IFB, né? E aí esse processo seletivo ele é feito, dependendo da demanda, ele é feito ou por chamada pública ou por processo seletivo por meio de sorteio, que é o nosso sistema padrão de seleção. Sim, então tudo no portal IFB. Se tiver dúvida, não conseguir, telefona para a gente. Se não conseguir, telefona para a ouvidoria que a gente consegue te ajudar lá. E também nós também divulgamos na mídia, né? Então, está nas redes sociais do IFB. Na rede social do IFB 60+, arroba IFB 60 _ mais, no Instagram. IFB arroba IFB 60 _ mais. Mais é o símbolo mais. É o nome mais. A palavra mais. A palavra mais, exatamente. Arroba IFB 60 _ mais, por escrito. Muito bem. Silvana, a gente adiantou já aqui o tópico de quais ações a gente pode promover para combater esse tipo de violência, né? Você quer trazer um pouquinho da sua perspectiva disso? O que eu tenho estudado, que é o etarismo nas organizações, né? O que a gente tem visto é que várias empresas, né, estão buscando esse público, né? Esses profissionais. E aí elas estão lançando programas, né, que tem vários nomes, né, já encontrei Talento Sênior 50+, Programa 50+, só 50+, normalmente são... E tem especificamente uma empresa, que é uma empresa de recursos humanos, né, que é a Mature. Na história dela é muito interessante, que o fundador, a mãe dele trabalhou até os 82 anos. E foi ela que inspirou, né, a ele fazer esse trabalho. Então, assim, a empresa foca nesses profissionais. Inclusive, ela tem cursos, ela tem um site que você acessa como se capacitar, como participar do processo seletivo. Ela divulga, tem comunidades, né? Eu até já me inscrevi, né? Assim, até para conhecer mais, né? Porque quando eu encontrei, o livro também, a autora também fala da Mature, né? Que é o nome da empresa. E ela sempre... nessa perspectiva, ela trouxe para o Brasil um selo chamado Age Friendly, né? Que seria, na tradução, seria uma empresa amiga para os profissionais maduras, né? Profissionais maduros, né? E já foi certificada 2 empresas no Brasil, todas 2 do ramo farmacêutico, né? E todo ano ela faz um evento que envolve esse público de 50+, né? Então, assim, eu acho que é uma iniciativa, né? Eu acho que as empresas estão sentindo, até porque, pelo próprio IBGE, nossa população está envelhecendo, né? Então, esse público, quer dizer, a previdência em si, quer dizer, as leis, a questão da lei da aposentadoria mudou, né? Antigamente, uma pessoa com 50 anos, 55 anos, estava aposentada. Hoje em dia, a idade mínima, a não ser os que trazem lá a regra, estão na regra de transição, eles precisam, as mulheres com 62, o homem com 65. Então, precisa estar no mercado de trabalho, então precisa que tenha empresas, né, que apoiem essa iniciativa, porque infelizmente a gente vê muitos casos, assim, eu acompanho a autora na rede social e ela posta, inclusive, prints de pessoas que, assim, infelizmente a gente busca uma pessoa de outra faixa etária, a pessoa tenta, né, mas, né, então, que bom que as empresas... a presença do etarismo ali, isso, né? Então, que bom que as empresas estão buscando, né, formas de incluir as pessoas, porque nós estamos, né, O IFB já está fazendo a sua parte, vai fazer muito mais, com certeza. Uma experiência minha aqui com o IFB foi quando eu me candidatei para ser bolsista do PAP, né, o Projeto de Pesquisa Aplicada e Prática Profissional. Eu encaminhei a documentação, né, e fui a primeira colocada, mas eu disse, bom, mas tem a entrevista, né, lá vai ter muito... E aí já começou comigo, né? Lá vai ter muitos jovens, será que eu vou conseguir, né? E foi muito, eu vim sem expectativa e foi assim uma surpresa muito, muito boa e eu estou gostando muito, né? Com a pandemia a gente ficou 2 anos, né, remoto, então eu não tive como participar. O primeiro edital que teve eu participei, entrei. E aí teve a questão do estágio obrigatório, precisa do estágio obrigatório. Aí surgiu lá no campus, né, que iam criar o núcleo de práticas administrativas. E aí professor, eu sirvo para ser estagiária do núcleo? Ele, claro que sim. Então, assim, eu estou muito feliz
de poder, né, aos 53 anos, ser bolsista de um projeto que eu não tinha participado na minha primeira graduação nem na segunda, e de estar estagiando, né, nascendo junto com o NPA, né, com o Núcleo de Práticas Administrativas lá no Gama, assim, de poder estar colocando em prática o que eu estou aprendendo em sala de aula. Né? Que maravilhoso, então, né? O IFB tem sido muito, assim, nessa questão, assim, eu realmente, desde o começo, me senti muito incluída, né? E na sala de aula também com meus colegas, eu não tenho, né, de que falar, né? Eu só tenho a agradecer, né, a oportunidade de estar no IFB e de ser aluna, né, do IFB. Olha, eu falo por mim e eu acho que pelo professor também, por toda a equipe do IFB, que é uma emoção, assim, ouvir que é esse o impacto que a gente tem na vida dos estudantes, né? Estamos atingindo nossa missão corporativa, né? E é interessante esse dado que ela colocou com relação ao crescimento da população idosa no Brasil. Estudos afirmam que em 2050 nós teremos mais idosos que jovens de 0 a 14 anos. Então, é muito importante que as instituições possam valorizar os idosos, as pessoas mais 50, criando políticas públicas que possam inserir esse público na sociedade como um todo, né? E o mais interessante é que essas pessoas, essas instituições, essas empresas têm um nicho de mercado enorme para atuar. Certeza. Né? Então, se imagina, nós temos aplicativos para tudo hoje. Nós temos aplicativos de transporte, né? Então, por exemplo, por que não criar um aplicativo de transporte onde o idoso seja motorista? Ou que atenda especificamente o idoso? Né? Por que não criar uma instituição para que os idosos capacitem as pessoas novas, em áreas específicas de conhecimento? É um nicho de mercado incrível, né? Então as empresas têm que se adaptar, nós temos que nos adaptarmos e a sociedade como um todo. Para isso precisa de investimento em políticas públicas. Falou tudo. Você destacou 3 vezes aí, né, que a gente precisa de políticas públicas, sei lá, às vezes dá vontade de falar o que são políticas públicas, né? O que a gente está fazendo aqui, o que o Campus Ceilândia faz, são ações individuais, né? Quando uma coisa vira política pública, todo o Estado, toda a sociedade se engaja para fazer aquilo acontecer, né? Colocar em todas as pautas, colocar em todas as agendas. Não precisa ser a prioridade, porque a gente tem diversas outras coisas para combater, outras violências, mas quando se torna uma política pública, quer dizer que se torna importante para a sociedade, né? Quero destacar também uma coisa que você falou, Silvana, quando você disse que perguntou ao professor se você servia para ser estagiária, né? Você mesmo destacou que, às vezes, o etarismo parte um pouco de nós, quando a gente tem vergonha de falar a nossa idade, quando a gente tem algum constrangimento com o nosso envelhecimento, né? E é isso que a gente quer combater com atitudes, né? Com a sua coragem de se candidatar todas essas vezes para estudar, para se voluntariar para o estágio, né? Com essas atitudes de pesquisa, desenvolvimento de projetos sociais e institucionais como o professor faz, né? E com outras iniciativas de promoção, assim, para que a nossa comunidade entenda que envelhecer é normal, faz parte da natureza humana, que nós todos podemos construir, de repente, maneiras de tornar o envelhecimento menos doloroso, porque muitas vezes ele se torna doloroso para as pessoas, né? Engasguei. E é interessante, pegando a sua fala nessa questão, a importância da geração de conhecimento. Então, hoje, por exemplo, nós já temos universidades públicas e privadas que já estão ofertando cursos de graduação, né, especialização, né, mestrado e doutorado na área de pesquisa do envelhecimento. A gente não via falar sobre isso, né? Então, é interessante o programa de pós-graduação da stricto sensu da Católica em gerontologia, ele envolve vários cursos da saúde, né, interagindo com a geronto, criando o quê? Criando soluções, criando conhecimento e capacitando profissionais para atender esse público que daqui a 20, 30 anos será o maior público do país. Verdade.
impactante, né? É porque uma das coisas que as empresas às vezes reclamam, né, com relação às pessoas, né, de mais idade nas empresas, é a questão dos benefícios, né? Porque tudo fica mais caro, né? Plano de saúde, né? E aí, falando de política pública, poderia... Uma das sugestões que a autora do livro, né, que eu corroboro com ela, é isso. Ela fala que por que não haver essa troca, né? Assim, eu faço esse investimento, né? E o governo, né, me dá incentivos fiscais, né? Sim. Porque já que pesa para o lado, né, das empresas, mas havendo essa... Quando fala em política pública, isso vai ser para todos, né? Todo mundo tem que dar a sua contribuição. Todo mundo dando a sua... Exatamente. Para que todo mundo se sinta incluído. Porque, acho que o professor comentou aqui, assim, muitas vezes as empresas perdem, né, excelentes profissionais porque olham só a idade, né? Esquecem que ele tem uma história, que ele tem experiência, né, além das competências, das habilidades, né? Quer dizer, perde a oportunidade de ter um excelente profissional porque, olha, já tá velho, já não, essa idade aqui já não, né? E sem contar que isso, ele falou das gerações, né, dessa intergeracionalidade, assim, faz com que os mais jovens entendam que, e lembrem, né, porque eles esquecem, né, que vão chegar feliz de quem chega, né, de quem envelhece, porque tem uns que nem conseguem envelhecer, porque não chegam lá, né. Então, que a gente aprenda esse respeito, né, que enquanto pessoas, o que a gente precisa ter com relação às pessoas idosas é o respeito, é de se colocar no lugar dele, né, e procurar, né, essa empatia, né, entre as gerações. Sim. Porque esse convívio saudável que é importante. Exatamente. E o que é o preconceito, né? É o pré-saber. Você não sabe ainda, então temos instituições pesquisando para que a gente saiba, temos estudantes trabalhando para pesquisar também para que a gente saiba, temos pessoas como nós que estamos aqui conversando para fomentar que as pessoas reflitam sobre isso, e é esse tipo de preconceito que gera a violência, que gera o isolamento social dessas pessoas. As depressões. Né? As depressões. Então vamos lutar contra esse preconceito inicialmente, de que as pessoas idosas são menos capazes de fazer o que as pessoas adultas ou as pessoas jovens fazem. Não existe isso. E se houver alguma pessoa idosa com uma limitação, a gente procura combater e ajudá-la a superar essa limitação. Então eu convido para a gente ir caminhando para o final, vocês para fazerem uma fala final assim sobre estratégias ou o que vocês acham interessante de a gente mudar nas nossas atitudes para que a gente vença o etarismo na nossa comunidade. Eu costumo falar assim com relação a isso, que enquanto, né, que a gente precisa mostrar isso e aí começar na nossa família ou em todos os ambientes, que a gente se desapegue, né, de pensamentos, de formas de viver, porque às vezes a gente acha que tem que ser daquela forma, né? Que a gente tenha aberto para isso e imaginar que, graças a Deus, assim, as coisas melhoraram com relação a esse processo de envelhecimento, né? Então, para a gente não criar esses estereótipos negativos que acabam rotulando, né, a pessoa em determinada idade, que isso não existe, né? Então, que a gente procure, né, assim, a não levar para a nossa velhice esses apegos a imposições que foram colocadas na sociedade, que a gente foi achando que aquilo ali era correto, né? E aí viram amarras, né? Que quando você se vê, você já está você mesma se colocando fora, né, daquele contexto, né? Porque começa já se excluindo, né? É que nós somos capazes, que independente da idade que a gente tem, a gente consegue. É claro que a gente vai ter limitações por conta da idade, mas que isso não seja algo limitante de que eu me exclua, né, por exemplo, do meio organizacional. Porque eu tenho 53 anos, eu consigo fazer muitas coisas. É claro que vai ter algumas que a gente não consegue mais, mas isso é um processo natural de envelhecimento, que se a gente entender isso, a gente chega na nossa velhice muito melhor, né? Inclusive, melhor inclusive para quem cuida da gente, né? Exatamente.
Que isso no Brasil é uma coisa que faz muita falta hoje em dia, que a gente sabe disso, né? Que tem que ser pensado, inclusive, no âmbito das políticas públicas, né? Exatamente. O cuidar das pessoas idosas. E também, nós também temos que aceitarmos o nosso processo de envelhecimento, Sim. nos aceitarmos. A partir do momento que nós nos aceitamos dentro desse processo de envelhecimento, nós até envelhecemos melhores também, porque nós começamos a aceitar nossas limitações, né? E interessante, eu acho que para corroborar com a fala da colega, seria muito interessante projetos para conscientizar a população com relação ao valor da pessoa idosa, né? Criar mais pesquisas com relação ao processo do envelhecimento, criar políticas públicas, como a gente falou tanto, né, para a questão da inclusão digital, da inclusão social das pessoas idosas, criar políticas para que as organizações possam valorizar esses idosos dentro do mercado de trabalho. A colega estava falando aqui, eu estava lembrando de uma coisa bem interessante. Nós temos vários empresários, né, que têm empresas multinacionais que abriram sua empresa depois de 60 anos. Hoje nós temos muitas empresas abertas por pessoas que se aposentaram por falta de oportunidade de reinserção no mercado, valorização dessas pessoas no mercado de trabalho. Então, esse é o meu pensamento. Perfeito. Acho que essa foi uma conversa muito boa. Eu queria concluir só dizendo que o combate ao etarismo é um processo de reflexão e transformação. Sim. Acho que a gente trouxe aqui várias ideias, vários conceitos importantes, várias iniciativas importantes, tanto dentro quanto fora do IFB. E acho que o que a gente quer aqui com esse programa, Integritude, é mudar as atitudes que estão atrapalhando o desenvolvimento da nossa sociedade. Eu acho que o etarismo é um desses, né? Um desses exemplos de atitudes negativas que nos atrapalham, que nos isolam, que nos excluem. E a gente precisa estar integrado, trabalhando junto, se emocionando assim com o propósito do que a gente faz, com o resultado do que a gente faz, e para que todo mundo goste de estar no IFB, né? Porque se dentro da nossa escola alguém sofre etarismo, eu imagino que essa pessoa não goste de estar aqui. Então, o que a gente quer é mudança de cultura, de atitude, e que o etarismo não seja mais um tema que a gente precise discutir no próximo encontro que a gente tiver aqui. Então, obrigada. Obrigada pela presença de vocês, obrigada pela presença de quem nos assistiu até aqui. Se você gostou desse papo, compartilhe com quem não viu ainda. Manda o link, seja numa mídia de podcast ou numa mídia de vídeo. Pode compartilhar e a gente vai ter um prazer de se encontrar de novo para falar de outros assuntos. Obrigada e até a próxima. Obrigada. Obrigado.